Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, tirando a minha habilitação, a minha CNH. A autoescola que eu tirei a minha habilitação foi a geração 2000, o meu pai e o meu marido já tiraram lá, então eu decidi tirar a minha lá também. Era a autoescola que estava mais em conta, eles ficam fazendo promoções, inclusive vocês vão seguir ele pra vocês ficar por dentro de tudo, tá bom? E aí a minha habilitação eu paguei em 2 vezes, e eu fiz a minha inscrição lá, ganhei o livrinho. E aí depois eu fui no Detran, fiz a minha inscrição lá também, fui tirar foto, teve o pagamento da taxa do Detran também. E aí depois disso, acredito que eu tô lembrada agora no mesmo dia que eu fui lá no Detran, eu já fiz o exame de visão, que é o exame de vista. E depois de alguns dias eu fiz o exame psicológico. E aí eu comecei a ter aulas, as minhas aulas foram online com a Simone Barbosa. E aí foram 15 aulas online. Depois disso foi marcada a prova. E eu fui fazer a prova. E eu tava muito confiante, né? Tem um link que passaram pra gente fazer treinando, né? No celular, e eu tava tirando boas pontuações, cheguei até a tirar 30. E aí eu fui pro Detran, né? Tava muito confiante, não esperei dar... Tipo, eu fiz a prova, revisei uma vez e ok. Era pra eu ter esperado mais um tempinho, conferido mais algumas coisas. Mas não, eu digo, não, deve dar ok aí, eu devo passar. E aí, não passei de primeira. Fiquei bem triste, fiquei bem chateada. Mas enfim, eu não fui a primeira a passar por isso. Não vou ser a última. O que importa é a gente não desistir. E aí eu fui, paguei o reteste. Na segunda vez de fazer a prova, eu tava zero confiança. Eu digo, pronto, eu já tava com medo, com receio. Mas mesmo assim eu fui. Cheguei lá pra fazer a prova, caiu a internet, caiu o sistema, pronto. Lá vai eu esperar. Cheguei lá de manhãzinha, fui sair, era quase umas 12 horas, mas fiz a prova, deu certo. Eu passei de segunda, tirei 23 pontos. Fiquei muito grata a Deus, porque finalmente deu certo. E aí foi marcadas as aulas de carro. Fiz as aulas de carro.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. No dia de fazer a prova, acho que uns 3 dias antes de fazer a prova, eu acabei ficando doente e pedi pra... a minha prova ia ser marcada numa segunda. Eu falei, marca pra semana que vem, porque eu tava doente, né? Ok. Aí cancelei as minhas aulas de moto também. E foi. Aí quando eu fui fazer a prova de carro, eu já tava fazendo aula de moto. You didn't take my remains, 'cause you were already in my heart and veins. Is it love when you left me alone with my demons surrounding my home? Is it love? 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 Fiz a prova de carro, passei de primeira, graças a Deus. Depois eu vou dar até uma dica que podem ajudar vocês também na prova de carro. E aí, fiquei fazendo as aulas de moto. E aí, depois, acabei ficando doente novamente. Mas mesmo assim, eu fui fazer a prova e eu passei de primeira também, graças a Deus. A prova de carro, eu tava de boa. Agora, a prova de moto, eu fiz a prova todinha, tremendo e orando. Isso mesmo, pessoal. Eu tava com muito receio, porque as outras pessoas que foram na minha frente estavam reprovando muito. E eu falei, meu Deus do céu. Eu já tenho experiência com moto, eu já dirijo moto e carro desde os 14, 15 anos, então eu já tenho muita experiência com moto, mas eu tava muito nervosa. Mas assim, graças a Deus, deu tudo certo, eu passei de primeira. Fiquei assim, triste pelas pessoas que não passaram, né, tanto de carro quanto de moto. Eu espero que elas não tenham desistido, que elas tenham continuado, porque vale a pena. A nossa independência na CNH vale muito a pena e, apesar de tudo, de eu ter ficado doente, dos meus instrutores também, quando eu comecei a aula de carro, no primeiro dia deu tudo ok, no segundo dia a minha professora, a minha instrutora, ela se machucou, aí não pôde. Aí depois foi outro rapaz, um senhor que me deu aula. Primeiro foi o Andy, depois foi Dada, aí depois disso eu passei uns dias sem ter aula, aí depois foi o William, que me deu aula, aí depois o William, infelizmente, sofreu um acidente. Aí depois foi o Erlan, que me deu as aulas finais, mas deu tudo certo, eu pude aprender um pouquinho com cada um deles, e eu sou muito grata por ter dado tudo certo. A minha habilitação eu recebi primeira digital no dia 25 de novembro, bem antes do meu aniversário, e a minha CNH depois saiu, eu fui buscar o papelzinho, a provisória. E é isso, gente, eu só tenho que agradecer muito a Deus e ao meu pai que me ajudou muito, meu marido, a minha mãe, minha irmã, todas as pessoas assim que me apoiaram nessa fase da minha vida, né? Eu queria muito tirar a habilitação, já fazia um tempo já, e graças a Deus esse ano eu consegui, foi uma grande vitória pra mim. Eu só tenho muito que agradecer a Deus e a minha família por ter me ajudado e estado comigo nesse momento tão especial da minha vida. E agora eu vou dar umas dicas pra vocês. Na prova de carro, eu fui a última. Eu não fiz questão de ser a primeira, a terceira, a quarta, não. Se vocês puderem, seja o último, o penúltimo. Evitem ser os primeiros, assim, porque quanto mais você vai primeiro, mais você fica nervoso. Claro que quando você também vai ficando por último, dá um certo nervosismo. Só que você vai vendo as outras pessoas fazendo, então, se elas forem sendo reprovadas ou errar alguma coisa, você já vai vendo pra você não fazer. Então, eu dou essa dica, seja o último, não faça questão de ser o primeiro. Em questão de moto, eu não fui a última, eu fui acho que a sexta ou a nona, mas assim, eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo. E o que eu falo pra vocês é, observem as outras pessoas fazendo a prova e vão vendo. E uma dica muito importante também na moto, quando você for saindo do último cone para entrar na rampa, você tem que dar uma freadinha para poder você ter o tempo de deixar a moto certinha para ela entrar reta na rampa. Subiu na rampa, bota força no guidão e acelera um pouquinho para ela ir rápido. Não vá muito devagar, porque pode acontecer de você bombear e cair. Essa é a dica que eu dou. Eu fiz essa dica de dar uma freadinha. Eu vi essa dica antes de fazer a minha prova, no mesmo dia antes. A minha amiga Ellen me mostrou.
E eu fiz isso e deu super certo. Eu vi que muita gente estava sendo reprovada na rampa, então, se puder lembrar dessa dica, faça isso no último cone. E é claro, ore muito a Deus. Eu fiz a prova todinha orando a Deus e graças a Deus deu certo. Caso você esteja em dúvida de qual autoescola, pesquise, vá em todas que você quiser, mas é muito bom também quando você vai por referência, foi o meu caso, eu pesquisei, mas eu fui por referência, que era onde o meu pai e o meu marido fizeram aulas lá e deu certo, e inclusive o meu primo também, Alex, está fazendo, então eu só tenho que recomendar. Então é isso, eu recomendo a Autoescola Geração 2000 para vocês, foi aonde o meu pai, o meu marido, eu e agora o meu primo está fazendo. Tá em dúvida? Conversa com eles no Instagram, pelo WhatsApp, vai lá pessoalmente. Quer pesquisar outras autoescolas? Vão lá, pesquisem, não façam nada na pressa. É muito bom você ir por indicação, foi o meu caso também. Eu só indico para vocês mesmo. Fui aluna de lá, então eu posso recomendar para vocês. Ah, pessoal, outra dica. Mulherada, né? Porque o homem não se importa tanto com isso, mas nós mulheres, no dia que você for fazer os dados lá no Detran, vá arrumada porque você já vai para tirar foto. Eu, no mesmo dia que eu fiz a inscrição na autoescola, eu poderia muito bem ter ido no Detran, mas eu falei que não, porque eu digo, eu vou me arrumar, né? Eu vou chegar lá toda arrumada para fazer a minha foto. Então, se for um homem vaidoso também, faça isso. Só vá no Detran quando você estiver pronto para tirar a sua foto, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo contando aqui pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência. Foram dias e dias. Teve dia que eu fui fazer aula doente. As aulas online mesmo, eu saía do trabalho. Tinha vezes que eu tava almoçando e tendo aula online, porque eu chegava já quase em cima da hora. E tem a questão da internet também. O primeiro dia de aula não consegui assistir por conta da internet. E as aulas online, as aulas práticas, tanto de carro quanto de moto, teve dias e dias, né? Tem dias que você tá bem, tem dias que você tá doente, tem dias que você tá cansado. E as aulas de moto, né, que às vezes você acaba fazendo no sol. Por eu ser do sítio, as minhas aulas sempre eram 2. Eu fazia 2 aulas de carro, são 20 aulas de carro, 20 aulas de moto, então eu fazia 2 aulas por dia, no período de umas 9 para 9h50, 10h50, mais ou menos nesse horário. Então, teve dias que eu tava assim, no meio do sol, mas isso não me impediu. Eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz as minhas aulas, do qual me ajudaram muito lá na prova, todas as dicas que deram também. Então, tudo isso conta. Nada vem sem sacrifício, né? Tudo tem que ter seu sacrifício, seu momento. Para você que já tirou a sua habilitação, se quiser deixar aí também como foi sua experiência nos comentários, pode deixar. E para você que ainda está tirando, boa sorte, que Deus te abençoe e que dê tudo certo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Say what you wanna say to me